Salve, torcida! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, vamos falar um pouquinho aqui, coisa rápida. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa tabela e a tabela dos nossos rivais. Como é que tá isso tudo aí? Pô, o Botafogo perdeu ontem, foi o primeiro rebaixado e ainda fudeu a gente. Vamos falar sobre as últimas declarações do nosso técnico Vanderlei Luxemburgo. Porra, Vanderlei, tá de sacanagem, né? Tem nem que falar de patamar. Jogador do Vasco, comissão, treinador, não tem nem que falar de patamar. Patamar aqui, ó. Patamar é o caralho. Mas enfim, tem crédito. Vamos falar um pouquinho sobre o Vanderlei daqui a pouco. Vamos falar também sobre as declarações do Jorge Salgado com relação a jogadores aí que ele vai trazer para o Vasco. Galera, olha só. Já tem muita gente falando em reforços. Ah, que o Vasco vai trazer reforços. Isso aí é normal acontecer nesse início de ano. Já estamos chegando próximo do fim do campeonato e já estão falando em reforços para o Vasco. Vamos ver o que esse presidente Muquirana aí falou sobre reforços. E vamos falar também sobre como a mídia está assimilando e até juntando o fato do Vasco permanecer na Série A com o título, o bicampeonato aí da mulambada. Vamos dar uma olhada sobre tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Mas jogando como uma grande equipe. Às vezes as pessoas não querem reconhecer o adversário. O adversário é o Flamengo, que é o segundo colocado da competição, com jogadores de alto nível, e jogaram uma partida muito boa. E nós não jogamos o segundo tempo como tínhamos que jogar, mudamos a equipe para o segundo tempo, melhoramos dentro do jogo e tomamos um gol quando nós estávamos ali equilibrando o jogo, tomamos o segundo gol. E jogar contra o Fortaleza é um confronto direto. Temos que nos preparar muito bem para esse jogo. Esse jogo do Flamengo é daquele jogo que você descarta, porque não é a nossa competição. Claro que nós queríamos ganhar pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Flamengo e Vasco, mas o Flamengo está brigando por outro patamar, por uma conquista de campeonato. Nosso jogo é o jogo que nós temos aí contra o Fortaleza, em casa, com o próprio Inter em casa. Então nós temos que saber que faltam 4 jogos, o Fortaleza ganhou, o Bahia ficou parado, né? E tem o Sport ainda que vai jogar na sexta-feira contra o Botafogo. Nós sabemos que a nossa competição é uma outra competição e estamos dentro dela. Claro que depois dessa declaração sua, Luxemburgo, o vascaíno, que já estava sendo zoado o tempo todo porque o time não jogou porra nenhuma e perdeu de 2-0 aí dessa mulambada, teve que desligar o celular, né? Eu fui um que tive que desligar, porque foi zoação atrás de zoação, por causa dessa porra dessa frase aí, dessa palavra aí. Esquece essa porra dessa palavra. Vascaíno não deve nem citar mais isso, tem que deletar e sair do seu dicionário. Depois ele tentou, viu a porra da repercussão negativa que foi essa entrevista aí, ele voltou e se desculpou, basicamente. Vamos dar uma olhada aí. Um abraço ao torcedor e do recado é que nós estamos trabalhando muito, esse aspecto psicológico eu tenho trabalhado todos os dias. Os jogadores sabem que a nossa competição ela é outra, nós não estamos mentindo, não vou mentir para o torcedor. Se ele entendeu mal o negócio do patamar, esquece isso aí. O Vasco é grande, tão grande quanto o Flamengo. Agora, os momentos são diferentes, isso eu não posso enganar o torcedor, né? Meu momento é igual ao do Flamengo. Não é, o Flamengo está disputando o título, eu não estou disputando o título. Meu título é outro, é manter o Vasco da primeira divisão. Agora, ano que vem, eu quero estar disputando o título. Eu quero estar disputando vaga de Libertadores. Para poder isso acontecer, manter o Vasco da primeira divisão para o ano que vem, aí sim, nós temos que fazer um planejamento pensando em elevar o Vasco para esse patamar. Apenas mais 2 coisinhas, Luxa. Primeira, que o Vasco não é tão grande quanto essa mulambada aí, não. O Vasco é muito maior do que essa mulambada aí. Segundo, patamar é o caralho, valeu? Bom, galera, ele falou também sobre futuro, sobre planejamento. Vamos dar uma olhada aí na entrevista dele, falando sobre futuro e planejamento do clube. Eu não gostaria de entrar no mérito do que aconteceu com o Vasco da Gama nesses últimos anos aí, porque não é um problema meu que eu tenho que analisar. Mas todos vocês sabem o que tem acontecido com o Vasco da Gama e para ver o desnível que você falou, né, que existe, né? Agora, a gente tem que renovar contrato com o Vasco da Gama
É claro que nós vamos ter que ter uma conversa para saber qual é a proposta que o Vasco tem para buscar se reencontrar, eu falo sempre, se reencontrar com o seu passado longevo. Esse é o passado que o Vasco, todo torcedor do Vasco, os mais jovens não conhecem, mas os mais velhos conhecem e conhecem muito bem essa história, né, da Cruz de Malta aqui do Vasco da Gama, a tradição e consegue fazer de igual para igual. Eu acho que eu só entendo uma única maneira de poder fazer com que um clube de futebol, que é empresa, vamos tratar como empresa, não como entretenimento, como paixão, como emoção, só existe uma única maneira de você poder se reencontrar com as grandes conquistas e buscar a grandeza do clube. Chama-se fazer time de futebol bom. Fez time de futebol bom, o torcedor vem para campo, você vende marketing, você vende sócio-torcedor, você compete no mercado em alto nível, o jogador tem vontade de vir para cá, porque sabe que o Vasco vai cumprir com seus compromissos, vai fazer as coisas acontecerem. Então, aí que está o segredo para mim que eu acho de futebol. É fazer grande time de futebol. Não adianta você querer buscar o marketing, fazer isso, aquilo, diminuir a conta disso, aquilo, não. O Vasco deve 700 milhões. Nós temos aqui, por isso que eu falei, nós temos aqui um ativo aqui hoje, se nós preservarmos esse ativo dessa carotada aqui, vai chegar aí a 60, 70, 80, 100 milhões de dólares com essa molecada aí que nós estamos aí. Isso é profissionalismo, é empresa, é você saber o ativo que você tem, quanto ele pode valer no mercado. Eu sei, por exemplo, quando eu dei a declaração sobre o Tales, eu sei que o Tales é visto no mercado internacional, pelo mercado, como um jogador promissor. O Peck, o Juninho, o Bruno, são jogadores que estão dentro dessa faixa etária, sendo olhado pelo mercado internacional. Então você tem que preservar esse patrimônio, esse ativo, para que você possa fazer que o clube busque recursos. Vai buscar recursos só na TV, não consegue resolver o problema. Então, o recurso está na sua matéria-prima, porque o jogador de futebol é um funcionário do clube e é uma matéria-prima do clube, é a matéria-prima do futebol, dessa empresa. Então, é meio complexo você falar isso. Ele é meu funcionário. Não, ele não é só meu funcionário. Ele é a matéria-prima que vale dinheiro ou não vale dinheiro, além de ser funcionário. Então, é uma complexidade de gestão muito grande, tem que saber gerir isso aí com muita competência, e eu acho que para poder você se reencontrar com a história, é time de futebol disputando de igual para igual com as outras equipes, aí você pode brigar pelo uma Libertadores, aí muda toda a história dessa que você me perguntou aí. Ô Lucha, cuidado, cara, não fala isso não, que vão te chamar de lunático, hein? O próprio Vascaíno vai te chamar de lunático. Vão falar que você é lelelevem. Cuidado com esse tipo de declaração, valeu? Já vou pegar esse gancho e vou trazer aqui uma entrevista do Jorge Salgado na ESPN. Vamos dar uma olhada na entrevista dele e ver o que ele acha de contratações fortes. Não há a menor possibilidade de grandes contratações no momento. A possibilidade é zero. Só para você ter uma ideia, viu, Djalma? A gente vai entrar nessa administração com uma dívida aproximada de 700 milhões, mais ou menos. 750 milhões. Um faturamento de 250 milhões. Então, a gente tem outras prioridades. Esse discurso do Vanderlei Luxemburgo é muito parecido com o discurso que ele deu no final de 2019, quando o Vasco não renovou o seu contrato e ele deixou o clube. Ele queria time forte, claro, pediu um aumento salarial, não foi atendido, não foi prometido para ele um time forte, não foi pago os salários aí dos jogadores como deveria, como tinha sido acordado já, até porque o Campelo é um mentiroso do caralho. Mentiroso também é o senhor Jorge Salgado, disse que tinha um aporte financeiro aí inicial de pelo menos 25 milhões de imediato, quando assumisse o Vasco. A gente ainda não viu essa cor desse dinheiro. E agora ele fala sobre time, sobre reforços, que o Vasco não vai contratar grandes contratações, que pode esquecer isso, que de forma alguma isso vai acontecer, e a gente vê o Luxemburgo dizendo que quer fazer um Vasco forte novamente e que para isso precisa de grandes contratações, precisa ter um time bem mais estruturado do que o time que a gente vê aí hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga, você acha que o Vanderlei Luxemburgo fica para esse ano de 2021 ou se ele mete o pé igual ele fez em 2019, visto que a gestão não vai dar para ele aí o time que ele quer? Deixe seu comentário aqui embaixo. Galera, vamos falar agora sobre como a mídia está juntando o fato do Vasco
permanecer na elite do campeonato e sobre o fato do Flamengo ser bicampeão. Do Vasco tá ajudando o Flamengo a isso. Vamos dar uma olhada nessa matéria tendenciosa pra caralho, uma matéria muito escrota. E vamos ver se é isso mesmo. Vamos dar uma olhada. Então, galera, a gente está aqui no site UOL. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui. Em luta contra a queda, Vasco pode ser fiel da balança para título do Fla. Meu Deus. O Vasco vive um verdadeiro drama na luta contra o rebaixamento. Com a derrota por 2-0 para o Flamengo ontem e a vitória do Fortaleza sobre o Curitiba, o Cruz Maltino pode terminar a rodada a um ponto dela, caso o Sport vença o Botafogo hoje. E isso foi o que aconteceu, né? Com 4 jogos restantes pela frente, o Vasco precisa pontuar e ainda pode ser o fiel da balança para um possível título do maior rival. Isso porque um dos adversários que a equipe de Vanderlei Luxemburgo tem pela frente é o Internacional, atual líder, mas que tem apenas 2 pontos de diferença para o rubro-negro. O confronto com o Colorado em São Januário, dia 14, será uma rodada antes de o time gaúcho fazer confronto direto com os cariocas da Gávea. Além do Internacional, o Vasco ainda encara uma verdadeira decisão na próxima quarta, dia 10, contra o Fortaleza, na capital cearense. Enfrenta o Corinthians fora de casa dia 21 e fecha com o Goiás em casa dia 25. Para a Lucha, o jogo contra o Flamengo era um plus na matemática para se livrar da queda do Brasileirão. Essa aqui é aquela frase dele que a gente já viu, né? Então quer dizer, Lucha, que o jogo contra o Flamengo era um plus, né? Não era um jogo que o Vasco descarta. Contra o Inter não descarta não, né? Interessante essa colocação. Vamos lá. Vasco ajudou o Fla a ser campeão brasileiro em 92. Olha isso, cara. Que matéria escrota. Caso o Vasco vença o Internacional e efetivamente ajude o Flamengo a conquistar o título... Caralho, como assim, cara? Esta não será a primeira vez que isso acontece. Em 92 ocorreu uma situação parecida na conquista do brasileiro pelo rubro-negro. Na ocasião, com o Botafogo garantido na final, Flamengo, Vasco, Santos e São Paulo chegaram à última rodada com chances reais de título. O rubro-negro precisava vencer e o São Paulo perder. Acabou que o time da Gávea venceu o Santos por 3-1, o Cruz Maltino bateu o Tricolor por 3-0 e então o time de Júnior e companhia foi para a final. Um fato curioso é que os jogos foram no mesmo horário e quando o Flamengo fez 2-0, a torcida do Vasco presente em São Januário entoou gritos de entrega. Galera, porra, pelo amor de Deus, cara, o Flamengo ganhou todo, vai ganhar os 4 jogos que faltam? Será que o Flamengo ganha todos os jogos que faltam? Será que o Vasco precisa ganhar o Inter de qualquer jeito para se livrar da degola? Não, o Vasco pode ganhar o Fortaleza, o Vasco pode ganhar o Corinthians e o Vasco pode ganhar o Goiás. Ou o Vasco pode ganhar o Fortaleza e o Goiás empatar com o Corinthians. Cara, que maluquice é essa? O Flamengo já ganhou todos os jogos que faltam, já é 3 pontos garantidos. Que porra de matéria tendenciosa, escrota, cara. Galera, e olha só, não se espantem se o Vasco pagar bicho até dobrado para os jogadores vencerem o Internacional não, tá? A gente sabe que essa gestão que está aí no Vasco é uma gestão totalmente elitizada. E vamos dar uma olhada na reportagem aqui do Globo, após o clássico, né? Que o Vasco perdeu aí de 2-0. Vamos dar uma olhada aqui, ó, numa parte aqui, ó. Clima ameno da cartolagem. Clima ameno da cartolagem entre Vasco e Flamengo. Osório foi colega de missão no Comitê Olímpico Brasileiro de Rodrigo Tostes. Quem é Rodrigo Tostes? Vice de Finanças do Flamengo. E Salgado foi vizinho de escritório no Leblon de antiga empresa de consultoria de Landim, presidente do Flamengo. Então, galera, ó, o clima entre eles é de pura amizade. Vasco e Flamengo em pura amizade, né? Já tivemos isso aí na era Roberto Dinamite e essa porra foi totalmente prejudicial ao nosso clube. Vasco é Vasco e foda-se o resto. Não se espantem caso vaze aí alguma notícia de que o Vasco pagou bicho ou pagou bicho dobrado para que os jogadores vençam o Internacional. Galera, vamos dar uma olhada na tabela para a gente ter uma noção aqui como que vai ficar a nossa colocação com empate ou vitória, tanto de Bahia quanto Goiás. Ó, hoje a gente tem 37 pontos, né? A gente está ali em 16º. Fortaleza tem 38 e o Sport 38. Só que, galera, porra, a gente vai jogar contra o Fortaleza.
né? Confronto direto aqui, jogo de 6 pontos. E o Sport vai pegar o Inter lá no Beira-Rio, cara. Porra, não tem como, hein? Só, caralho, só se os deuses estiverem conspirando muito contra a gente. Mas vamos lá. Vamos ver se o Bahia vencer, como é que fica a nossa situação ali na tabela. O Bahia vai a 39, a gente fica a 2 pontos do Bahia. Vamos ver empate. Se der empate, a gente cai de novo para a zona e fica com 37 pontos, um pontinho atrás de Fortaleza e Sport. Que os caras têm jogos dificílimos. Isso lembrando que a gente vai ficar aqui com um jogo a menos, tá? Que é contra Fortaleza. Só vai ser quarta-feira, dia 10. Se o Goiás ganhar, a gente continua fora da zona. Só que o Goiás fica com 35 pontos, mano. Apesar da tabela do Goiás não ser muito boa, mas ele tem um jogo aqui contra o Botafogo e tem um jogo contra o Vasco lá no final, cara. Então eu não quero que o Goiás vença essa porra não, cara. Se o Goiás vencer, eles podem chegar na última rodada com chances de saírem ainda da degola aqui, ó, e empurrar até a gente, dependendo do resultado que a gente tiver. Então esse jogo aqui, eu acho que o melhor, apesar da gente entrar na zona, seria um empate, porque o Goiás continuaria a 4 pontos da gente e a gente ficaria com o mesmo ponto do Bahia e com um ponto só atrás de Sport e Fortaleza. E o Sport pega o Inter no Beira-Rio e o Fortaleza pega a gente. Isso aqui é confronto direto, galera. Se a gente empatar, vamos supor, se a gente empatar, ó, a gente já sai e bota o Bahia. Se a gente vencer, aí, porra, melhora pra caralho, que a gente vai a 40 pontos. Acredito que só com mais um empate a gente sai dessa porra dessa zona. E o Bahia fica com 37, 3 pontos atrás. Porra, cara. Isso se o Bahia não ganhar aqui, né? Vamos supor que o Bahia ganhe. Aí a gente fica com 2 pontos aí na frente do Fortaleza, que o Fortaleza tá fudido. O Fortaleza vai pegar o Palmeiras, sábado, dia 12. Depois pega o Bahia, que é confronto direto também. E depois pega o Fluminense, a última rodada. Então, cara, eu acho que o ideal aqui pra gente seria um empate, que aí a gente ficaria na zona, mas a um ponto só, né, de sair, e vai ter que ganhar essa porra desse jogo contra o Fortaleza. Tem que ganhar essa porra desse jogo, não é possível. O time do Fortaleza é ruim pra caralho, cara. Que a gente ganha, 1-0, gol de Cano. Que a gente ganha essa porra. Então, basicamente é isso, galera. A gente tem que torcer aí pra esse jogo aqui ser empate. Mesmo que com isso a gente vá pra zona. Psicologicamente é foda, né? Mas a gente vai ter um jogo a menos. E justamente contra o Fortaleza, a gente empatando ali ou então ganhando, a gente pula lá pra 14º, contando que o Sport aqui perca pro Inter. E aí, galera, e vocês, o que acham? É melhor a gente empatar, cair pra zona, mas ficar um ponto de sair dela, ou torcer aí para uma vitória do Goiás? O Goiás encosta ali com 35 pontos e a gente corre o risco, né? Até porque o Goiás enfrenta o Botafogo, de chegar na última rodada ali, o Goiás está brigando para não cair. O que vocês acham que é melhor pra gente aí? Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião. Tamo junto, galera. Não deixe de curtir esse vídeo. Eu vou voltar a pedir curtida, galera. Vou ter que voltar a pedir curtida para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas aí. Então, deixe seu like, valeu? Ative as notificações para que esse vídeo possa ser divulgado para mais vascaínos. Tamo junto. Vamos ver se após o jogo do Bahia e Goiás a gente faz uma live aí maneira. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Um agradecimento a todos aí que colaboram com o canal. Fui, mas depois eu volto. Valeu? Tamo junto.